Ela humilhou publicamente um mecânico negro, zombando dele na frente de todos. Fez uma promessa sobre casamento que era puro deboche. E ninguém esperava pelo que aconteceria a seguir. Carro quebrado na estrada. Ela dirigia seu Mercedes branco quando o motor simplesmente parou de funcionar, em frente a uma oficina que ficava a 10 quilômetros de distância de qualquer lugar civilizado. O lugar era sujo, as paredes descascadas, e homens com uniformes manchados de graxa circulavam entre carros velhos como se fossem joias raras. "Você vai arrumar isso hoje, certo?" Ela perguntou ao entrar, os saltos altos ecoando no piso de concreto enquanto 3 clientes a observavam com aquele olhar que ela conhecia bem, mistura de inveja e admiração. Marcelo levantou dos pneus que estava consertando. Alto, negro, músculos definidos pelas horas de trabalho pesado e aquele jeito simples de se mover que gritava: "Você nunca vai ser nada." Ele limpou as mãos na calça manchada e se aproximou com um sorriso genuíno. O tipo de sorriso que Isabela nunca via nos ambientes que frequentava. "Claro, pode deixar comigo. Quanto você quer gastar?" Ela o olhou de cima para baixo, literalmente. Aquele homem não tinha a menor ideia de quem ela era. Não reconheceu a mulher que saía em revistas de luxo, que sentava na primeira fileira de desfiles de moda, que tinha mais dinheiro em uma conta do que ele ganharia em 10 vidas. Quanto custa não importa. O que importa é a qualidade. "Você realmente consegue fazer isso?" Ela perguntou, deixando a dúvida suspender no ar como veneno. Marcelo manteve aquele sorriso irritante. "Confie em mim." "Confiar?" Ela riu alto e o som ecoou pela oficina inteira. Os clientes pararam de mexer com seus carros. "Você sabe ao menos qual é a marca do motor?" O rosto dele ficou vermelho. Não de vergonha, mas de algo muito mais perigoso. Raiva contida. "Eu sei sim," ele respondeu, a voz baixa e controlada. "E vou consertar." Isabela circulou ao redor dele, estudando-o como se inspecionasse um objeto defeituoso. "Sabe o quê? Se você conseguir consertar esse motor em 1 hora, eu me caso com você," ela disse, e riu tão alto que 2 clientes explodiram em gargalhadas junto com ela. Marcelo não riu. Seus punhos se fecharam. E lentamente, muito lentamente, ele levantou os olhos para encontrar os dela. "Tudo bem," ele disse. 1 hora. Espera aí." E naquele momento, enquanto a via se afastando com confiança arrogante, Marcelo jurou internamente que essa mulher teria que engolir cada palavra que havia dito, de um jeito ou de outro. 3 anos antes daquele dia, Marcelo acordava às 5 da manhã todo dia. Não porque tivesse alarme, seu corpo simplesmente conhecia o ritmo. Levantava, tomava um café preto amargo na cozinha da pequena casa que alugava e dirigia até a oficina em sua moto velha, que rangia em cada curva da estrada. Aos 29 anos, Marcelo Souza era o melhor mecânico da cidade. Não porque alguém tivesse lhe dado a oportunidade de provar, ninguém dá nada para ninguém nesse mundo. Ele provou porque chegava cedo, saía tarde e tratava cada carro como se fosse seu próprio. Os clientes voltavam porque sabiam que ele não roubava, não mentia sobre o que precisava ser feito e fazia o trabalho melhor que qualquer um por quilômetros de distância. "Ei, Marcelo, você é mágico com essas máquinas," Roberto dizia quase toda semana, enquanto Marcelo limpava as mãos na estopa. Roberto era vendedor de seguros, 50 e poucos anos, mas todo mês trazia seu Opala antigo para Marcelo cuidar como se fosse um bebê. "Não é mágica, é amor," Marcelo respondeu uma vez, e Roberto riu porque sabia que era verdade. Mas havia algo que queimava dentro dele, algo que crescia a cada dia. Marcelo queria mais. Não mais dinheiro, embora precisasse disso. Queria seu próprio negócio, queria ser dono, queria um legado. Queria que alguém o visse e pensasse: "Aquele homem fez algo extraordinário." Não, aquele homem conserta carros muito bem.
Suas noites eram gastas estudando novos sistemas de motores, assistindo vídeos sobre tecnologia automotiva, sonhando acordado sobre uma oficina que seria sua. Uma placa com seu nome. Mecânica Marcelo Souza. Tinha até a fonte escolhida. E havia também o vazio de estar sozinho. 30 anos, sem família próxima. Seu pai tinha morrido quando ele tinha 18, deixando apenas uma carta guardada na gaveta de sua cômoda. Marcelo não tinha irmãos. Sua mãe tinha recasado e se mudado para o Rio. Seus amigos se casavam, tinham filhos, construíam vidas. E ele continuava em frente, dia após dia, motor após motor. Um dia você encontra alguém que te vê de verdade, sua mãe dizia ao telefone. Alguém que não vê o uniforme sujo, mas vê o homem. Marcelo acreditava nisso. Acreditava que existia uma mulher em algum lugar que o veria além do trabalho, além da cor da pele, além da condição social. Uma mulher que o amaria não pelo que tinha, mas pelo que era. Nunca imaginaria que essa mulher seria a mesma que o humilharia publicamente em sua própria oficina. Marcelo começou a trabalhar no Mercedes com precisão cirúrgica. Seus dedos conheciam cada parafuso, cada tubulação, cada conexão, como se tivesse nascido sabendo. O motor Mercedes era sofisticado. Injeção eletrônica de última geração, sistema de refrigeração complexo, componentes que custavam mais do que ele ganhava em um mês. Mas Marcelo tinha feito esse trabalho dezenas de vezes. Isabela ficou observando de longe, sentada em uma cadeira velha dentro da oficina, cruzando e descruzando as pernas enquanto verificava o telefone a cada 30 segundos. Ela não estava esperando que ele conseguisse. Estava ali para ver o fracasso, para colecionar mais uma história de incompetência, para contar na próxima reunião de amigas ricas. 30 minutos se passaram. Marcelo trabalhou sem falar, sem olhar para ela, concentrado demais na tarefa. Seus colegas de trabalho trocavam olhares, sabiam que aquilo não era apenas um concerto, era algo mais. Era dignidade em jogo. O motor começou a reclamar quando Marcelo o ligou pela primeira vez. Um som rouco, desigual, não era o que deveria ser. Ele desligou imediatamente e voltou ao trabalho, ajustando a carburação, verificando os injetores. Seus olhos se moviam rápido, seu instinto mecânico funcionando em velocidade máxima. "Quanto tempo falta?" Isabela perguntou, e havia tédio em sua voz, puro tédio. 10 minutos, Marcelo respondeu sem olhar para ela. Ela riu. "Claro, 10 minutos. Aposto que você fala isso para todos os clientes." Marcelo fechou os olhos por exatamente 2 segundos. Respirou fundo. Voltou ao motor. O som, quando ele o ligou novamente, foi diferente. Suave, ritmado, perfeito. O motor ronronava como um animal satisfeito. Marcelo tirou as mãos, deixou rodando por alguns segundos, depois desligou. 55 minutos. Ele tinha feito em 55 minutos. Ele se virou para Isabela com aquele sorriso no rosto, o sorriso de alguém que tinha feito exatamente o que prometeu. "Está pronto." Ela se levantou lentamente, passou por ele sem nem olhar nos olhos e entrou no carro. Ligou o motor. A máquina respondeu perfeitamente. Nem um pequeno ruído, nem uma hesitação. Era impecável. Isabela saiu do carro e o olhou, e por um breve segundo, Marcelo viu algo passar pelos olhos dela. Algo que poderia ter sido respeito, admiração até. Então ela sorriu e demoliu tudo. "Sabe, é realmente impressionante", ela disse, e sua voz era doce demais. "Para alguém como você conseguir fazer algo assim tão bem, é quase inspirador, sabe? Tipo aqueles programas de TV onde pessoas pobres fazem coisas incríveis para conseguir visibilidade." O ar saiu dos pulmões de Marcelo. "Realmente", ela continuou, circulando o carro como se o inspecionasse, "você deveria estar orgulhoso. Não todo mundo consegue fazer um trabalho tão profissional sendo bem." Ela gesticulou vagamente na direção dele. "Sendo quem você é." Marcelo sentiu o sangue queimar em suas veias. Seus colegas pararam de trabalhar.
O silêncio na oficina ficou tão pesado que parecia ter peso físico. Quanto eu devo? Ela perguntou, já alcançando a bolsa. R$ 200, Marcelo respondeu, a voz controlada, cada palavra separada. Ela riu. Riu alto, com a cabeça jogada para trás, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada de sua vida. 200? Meu Deus, você realmente não tem ideia dos preços do mundo real, não é? Tudo bem, vou deixar 300. Considere como uma gorjeta de caridade. Ela colocou as notas na mão dele e, quando seus dedos se tocaram, Marcelo sentiu não apenas raiva, sentiu humilhação pura. Aquela mulher tinha transformado seu melhor trabalho em uma piada. Tinha transformado ele em uma piada. E sobre nosso acordo? Ele perguntou, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Isabela se virou já dentro do carro, com a mão na porta. Qual acordo? Ela perguntou genuinamente confusa. Ah, sim, aquela brincadeira? Amor, você realmente não achou que eu falava sério, né? Eu nunca me casaria com alguém como você. Você é um homem muito limitado, muito simples. A palavra simples saiu de sua boca como veneno. Ela fechou a porta, ligou o motor perfeito que Marcelo tinha consertado e saiu da oficina, deixando apenas o cheiro de seu perfume caro e a destruição emocional de um homem que tinha tentado provar seu valor. Marcelo ficou ali, as notas ainda na mão, enquanto seus colegas pretendiam voltar ao trabalho. Ninguém olhava para ele. Todos fingiam que aquilo não tinha acontecido. Mas tinha acontecido. E pior, Marcelo percebeu naquele momento que não importava o quão bom ele fosse. Não importava se fizesse trabalhos perfeitos, se chegasse cedo, se saísse tarde, se fosse honesto e dedicado. Para mulheres como Isabela, para pessoas como ela, ele seria sempre o mesmo, o mecânico negro, o homem simples, o que deveria estar grato por migalhas. Ele se apoiou contra a bancada de trabalho e quis acreditar que não importava, que ele era maior que isso, que sua dignidade vinha de dentro. Mas a verdade era que doía, e doía muito. 3 dias depois, Marcelo acordou com o telefone vibrando incessantemente. Mensagens, dezenas delas, centenas talvez. Seu nome estava em Trending Topics no Twitter, não de forma boa. Isabela tinha postado uma foto. Ele na oficina, sujo de graxa, com a legenda: tentou se achar durante 1 hora. Mecânico pretensioso, acha que merecia uma chance. Alguns sabem seu lugar, outros não. Realidade, Cássio, conheça seu lugar. A foto tinha 847 mil curtidas, 234 mil compartilhamentos. E os comentários? Os comentários eram um inferno. Que coragem desse homem! Pessoas assim não entendem hierarquia social. Ela o destruiu fácil demais. Se fosse homem de verdade, não teria deixado ela sair viva da oficina. Marcelo leu cada palavra, cada insulto, cada piada. E com cada uma sentia-se mais vazio, mais invisível, mais errado. Seu telefone tocou. Bruno, seu melhor amigo desde a infância. Cara, você viu? Bruno perguntou, sua voz assustada. Vi, Marcelo respondeu, sentado na cama, vendo a manhã nascer pela janela. Seus clientes estão cancelando. 3 já ligaram dizendo que não querem mais trazer carro aqui. Dizem que não querem estar associados a... Bem, você sabe. Marcelo sabia exatamente o que Bruno não queria dizer. Ao escândalo, à humilhação pública, a manchete que agora era ele. Quando chegou à oficina, o ambiente tinha mudado. Seus colegas não o olhavam nos olhos. A telefone não parava de tocar. Mas era gente xingando, não trazendo carros. Um cliente que conhecia há 5 anos enviou mensagem dizendo que não podia mais confiar em um homem que tentava se aproveitar de uma mulher rica. Roberto, seu cliente fiel, chegou à tarde. Marcelo, ele disse desconfortável, o Opala antigo estacionado atrás dele. Precisamos conversar. O coração de Marcelo caiu. Cara, você é um ótimo mecânico, mas eu não posso mais trazer meu carro aqui. Minha esposa viu aquela publicação e ela está furiosa.
Diz que não quer estar associada a ninguém envolvido em escândalo. Não fiz nada de errado, Roberto, Marcelo disse, e sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. Eu sei, Roberto respondeu, evitando o contato visual. Mas você entende, não? Negócio é negócio, reputação é tudo. Roberto saiu e levou consigo 5 anos de lealdade. A noite caiu, Marcelo fechou a oficina cedo. Sozinho, sentado na bancada de trabalho, ele viu as mensagens continuarem chegando. Amigos distantes o bloqueando, conhecidos mudando de postura nas redes sociais. Um vídeo surgiu, onde alguém estava comentando a situação com outros, rindo, e Marcelo reconheceu seu rosto ampliado, distorcido pela câmera, transformado em piada nacional. Seu telefone tocou novamente. Uma voz desconhecida. Ei, mecânico de merda, a voz disse. Você sabe qual é seu lugar? Quer que eu te mostre? Marcelo desligou. Bloqueou o número. Mas outros números vieram, outros insultadores, outros que queriam lhe fazer saber exatamente o que pensavam sobre um homem negro que tinha tido a audácia de confrontar uma mulher rica. Uma semana se passou. A oficina permanecia vazia. Seus 2 funcionários tiveram que ser dispensados. Marcelo não tinha dinheiro para pagar seus salários sem clientes. Eles saíram com olhares de pena, prometendo que voltariam quando as coisas melhorassem. Mas Marcelo sabia que não voltariam. Uma noite ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Era um print de um comentário em um fórum de pessoas ricas da cidade. Essa pessoa está tentando processar Isabela por humilhação. Alguém aqui conhece advogado que trabalhe pro bono para destruir a defesa dele? Seria hilário. Hilário. Destruir sua vida era hilário. 2 anos de poupança desapareceram. Marcelo teve que usar para pagar as contas, para manter a oficina aberta, apesar de nenhum cliente vir. O sonho de expandir, de ter sua própria empresa com sua própria placa, morreu. Simplesmente deixou de existir. Sua mãe ligou. Meu filho, você vai ficar bem? Ela perguntou, preocupação pesada em cada sílaba. Vou, Marcelo mentiu. É só uma situação difícil. Aquela mulher. Marcelo, você não fez nada errado. Você é um homem bom. Mas palavras não pagam contas. Palavras não trazem clientes de volta. Palavras não devolvem reputação roubada. Uma noite, Marcelo se sentou sozinho na oficina vazia. Nenhuma música tocando, nenhum som de ferramenta. Apenas silêncio absoluto. Ele olhou para as mãos. Essas mesmas mãos que tinham consertado aquele motor perfeitamente, que tinham trabalhado 17 horas por dia, que tinham sido honestas toda a sua vida. E pela primeira vez em anos, Marcelo chorou. Não de raiva, de dor. De uma dor tão profunda que parecia não haver fundo, porque naquele momento, sozinho na escuridão, Marcelo começou a questionar se Isabela tinha razão. Se ele realmente era apenas um homem simples, se seu lugar era mesmo estar invisível, silencioso, grato por migalhas, se talvez ele nunca fosse o suficiente. 2 semanas de escuridão. Marcelo mal dormia, mal comia, apenas existia. A oficina continuava vazia, as redes sociais continuavam atacando. E ele continuava se perguntando se deveria simplesmente desistir, vender o lugar, desaparecer para algum interior distante onde ninguém o conhecesse. Foi uma terça-feira à noite quando encontrou a carta. Ele estava organizando a gaveta de sua cômoda. Tarefa sem importância, movimento mecânico para manter a mente ocupada, quando seus dedos tocaram um envelope amarelado. Letra de seu pai. Letra que ele não via há 12 anos. Marcelo abriu com cuidado, como se a carta pudesse desintegrar em suas mãos. Meu filho, se você está lendo isso é porque passei, mas quero que você saiba algo que é importante mais que qualquer dinheiro que eu poderia deixar. Seu valor não vem do que os outros pensam sobre você. Seu valor não vem de quantas pessoas o aplaudem ou quantas pessoas o xingam. Seu valor vem do que você faz quando ninguém está olhando.
Vem de quem você é quando ninguém está vendo. Eu sou um homem negro em um mundo que não foi feito para homens como eu. Você também será. E vai doer muito. Pessoas vão tentar convencê-lo de que você é menor, que você é menos, que seu lugar é embaixo. Mas, filho, quando você cair, e você vai cair, quando chegar naquele ponto onde parece que não há volta, eu quero que você lembre de uma coisa. Dignidade não é algo que alguém tira de você. É algo que você escolhe manter. A verdade sobre você não é escrita pelas vozes dos outros. É escrita pelas suas ações quando ninguém está vendo. Você é forte, meu filho, mais forte que você imagina. Com amor, seu pai. Marcelo leu a carta 3 vezes, 4, 5. E na quinta vez, algo mudou dentro dele. Não era cura instantânea. Não era aquela sensação de filme onde tudo de repente fica bem. Mas era algo. Era uma fagulha. Uma pequena luz em um túnel que havia se tornado completamente escuro. Ele olhou para as mãos novamente. Mas dessa vez não viu fracasso. Viu habilidade. Viu conhecimento. Viu 17 anos de trabalho honesto. Marcelo pegou o telefone e ligou para Bruno. Cara, preciso de você de verdade dessa vez, Marcelo disse. Bruno atendeu em segundos. Tinha estado esperando por essa ligação. O que você precisa? Bruno perguntou. Preciso saber tudo sobre Isabela Ferreira. Tudo. Quem é ela realmente? Por que ela faz o que faz? Preciso entender. Houve silêncio do outro lado. Cara, você quer vingança? Porque eu posso ajudar com isso, mas... Não é vingança, Marcelo interrompeu. É que é preciso saber a verdade. Bruno era investigador particular. Não era grande coisa. Trabalhava com casos pequenos, mais investigação corporativa do que qualquer outra coisa. Mas ele era bom e era leal. Vou descobrir, Bruno disse. Mas vai levar alguns dias. Quanto tempo você precisa? 1 semana. Talvez 10 dias. Marcelo respirou fundo. 1 semana. 10 dias. Ele poderia aguentar isso. Especialmente agora, com a carta de seu pai na mão, com aquela sentença ecoando em sua mente. Dignidade não é algo que alguém tira de você. Os dias que se seguiram foram diferentes. Marcelo continuou na oficina vazia, mas agora consertava coisas que não precisavam ser consertadas. Reorganizava ferramentas. Estudava novos sistemas de motores, escrevia em um caderno. Coisas que queria fazer, sonhos que tinha deixado morrer. E esperava. No 8º dia, Bruno o ligou. Marcelo, você precisa vir aqui. Precisa ver isso com seus próprios olhos. Descobrir coisas sobre Isabela que você não vai acreditar. E, cara... Bruno fez uma pausa. Acho que ela também está sofrendo. O escritório de Bruno era pequeno, apertado, cheio de arquivos e monitores com abas abertas em navegadores. Bruno estava de pé quando Marcelo entrou, e havia algo diferente em sua expressão. Não era apenas interesse profissional, era compaixão. Senta, Bruno disse, apontando para a cadeira. Marcelo se sentou. Bruno começou a clicar através de documentos, fotos, prints de redes sociais, reportagens antigas. Isabela Ferreira, 32 anos, bilionária herdeira. Pai faleceu quando ela tinha 9 anos. Infarto. Deixou toda a herança para a mãe, Patrícia Ferreira. Bruno narrou, sua voz tomando o tom profissional de quem estava acostumado a contar histórias ruins. Patrícia era uma mulher difícil, muito difícil. Bruno abriu uma pasta com fotos antigas. Isabela criança, magra, com expressão séria apesar da idade. Isabela adolescente, sempre ao lado de uma mulher que parecia estar constantemente crítica. Isabela foi para os melhores colégios, aprovou em Harvard, mas Patrícia a tirou da universidade antes de terminar porque precisava aprender a negociar no mundo real, não em salas de aula. Bruno continuou. Patrícia a forçou a entrar no negócio da família, imóveis de luxo. E quando Isabela cometia erros, quando não batia metas,
Bruno clicou para fotos de reportagens internas da empresa. Nelas, Patrícia humilhava publicamente gerentes e funcionários. Patrícia fazia isso regularmente. Humilhava pessoas, na frente de todos. Era seu método de motivação. Marcelo sentiu algo queimando em seu peito, mas não era raiva, era reconhecimento. "Espera aí", Bruno disse, e abriu uma aba com mensagens antigas em um fórum privado de pessoas ricas. Isabela começou a fazer a mesma coisa com seus funcionários há cerca de 5 anos, depois que Patrícia morreu. "Morreu?", Marcelo perguntou. "Suicídio. Patrícia tinha depressão severa, não tratada, claro, ninguém sabia. Mas deixou uma carta para Isabela. E cara..." Bruno respirou fundo. A carta basicamente culpava Isabela. Dizia que Isabela tinha rejeitado seu amor e dedicação, que era uma filha ingrata, que Patrícia tinha feito tudo por ela. Marcelo fechou os olhos. Depois disso, Isabela começou a humilhar pessoas, como se estivesse repetindo o que Patrícia tinha feito com ela. Como se aquilo fosse a única forma de se relacionar que ela conhecia, Bruno explicou. "Mas aqui está a coisa interessante, Marcelo. Aqui." Bruno abriu uma pasta com prints de mensagens diretas, de Isabela para várias pessoas, não visíveis publicamente, mas privadas. Mensagens onde ela pedia desculpas, onde ela dizia estar procurando ajuda, onde ela admitia que não sabia como parar. Depois de você, ela postou aquilo publicamente, mas nos dias seguintes começou a apagar posts, começou a se arrepender publicamente. Primeiro de forma velada, depois direto. Bruno mostrou a sequência de posts. "Isabela procurou por você na internet, suas redes sociais, seu perfil no LinkedIn profissional. Ela estava procurando um jeito de te encontrar. Tem print aqui de uma busca dela no Google por Marcelo Souza Mecânico feita 5 vezes em um dia." Marcelo olhou para Bruno. "Ela quer se desculpar?" Marcelo perguntou. "Eu não diria que quer, diria que precisa. Existe diferença", Bruno respondeu. "Mas tem mais. Descobri que ela perdeu um cliente importante. Mulher bilionária que viu os posts e cancelou uma parceria de 5 milhões. A reputação de Isabela também foi afetada. Não tanto quanto a sua, mas foi." Marcelo processou aquilo. Isabela sofrendo consequências. Isabela arrependida. Isabela humana. "Bruno, por que você está me contando tudo isso?" Marcelo perguntou. "Porque você tem 2 opções agora." Bruno respondeu, se recostando na cadeira. "Você pode aproveitar essa informação para destruí-la da mesma forma que ela tentou destruir você. Pode vazar esses documentos, pode usar o arrependimento dela contra ela, pode fazer ela sentir a mesma dor. E legalmente você teria razão." Marcelo ouviu cada palavra. "Ou", Bruno continuou, "você pode ser melhor que ela, melhor que Patrícia, melhor que todo esse ciclo de humilhação e vingança." "Como assim ser melhor?" Marcelo perguntou. "Confrontando-a com a verdade", Bruno disse. "Não para destruir, para libertar. Porque ela está presa, Marcelo, presa no ciclo que sua mãe criou, e você pode quebrar isso, mas só se você escolher não repetir o padrão." Marcelo ficou em silêncio por alguns minutos. A carta de seu pai queimava em seu bolso. "Ela merecia o que você fez", Bruno continuou. "Mas você não merecia passar pelo que passou. E ela também não merecia carregar o trauma de uma mãe narcisista. Ninguém merecia." Marcelo levantou, caminhou até a janela do escritório e olhou para a cidade lá embaixo. Todas aquelas pessoas, todas aquelas histórias, todos aqueles traumas sendo passados adiante como herança. "Preciso confrontá-la", Marcelo disse. E sua voz era firme, mas não para destruir, para mudar, para que ela veja que existe outro caminho. "Como você vai fazer isso?" Bruno perguntou. Marcelo se virou para seu amigo. "Há um evento, exposição de arte no próximo sábado. Isabela sempre vai a eventos assim. Eu vou lá também. E dessa vez vou estar pronto." Os dias que antecederam o sábado foram de transformação silenciosa. Marcelo não falava muito, apenas planejava, refletia, preparava-se mentalmente para o que viria.
Ele passou a noite de quinta-feira ensaiando mentalmente o confronto. Não era um confronto de raiva, era um confronto de verdade. Ele ia sentar em frente a Isabela e simplesmente falar, não acusar, não atacar, apenas dizer a verdade e deixar que ela processasse. Você teve medo de mim, ele dizia para o espelho de seu banheiro, porque você viu em mim algo que sua mãe nunca foi. Alguém que se valorizava, e isso assustou você. As palavras não eram perfeitas, mas eram honestas. Bruno o ajudou na sexta-feira. Seu amigo o levou para comprar roupa adequada. Não caro, mas bem escolhido. Um blazer azul marinho que combinava perfeitamente com a pele dele, deixando-o com uma aparência de segurança tranquila. Sapatos elegantes que não faziam barulho ao andar. Bruno insistiu. Você vai para lá não para impressionar. Você vai lá para se respeitar. Bruno disse enquanto Marcelo se olhava no espelho da loja. E era verdade. Marcelo não estava se arrumando para Isabela. Estava se arrumando para si mesmo. Para se lembrar de que era digno de estar em qualquer espaço, em qualquer contexto. Na noite de sexta, Marcelo ficou acordado, deitado na cama, ouvindo a cidade. Pensava na carta de seu pai. Pensava em Patrícia, uma mãe que tinha transmitido tanto veneno que mesmo morta continuava destruindo. Pensava em Isabela, uma mulher que tinha herdado aquele veneno e o tinha perpetuado. Mas também pensava em possibilidade, em redenção, em quebra de ciclos. Sábado chegou cedo demais e lentamente ao mesmo tempo. Marcelo acordou às 7 da manhã, tomou um banho longo, vestiram-se com cuidado. Olhou para si mesmo no espelho. Não estava nervoso. Estava presente. Estava pronto. Você vai conseguir, ele disse para seu reflexo. A exposição de arte era em um espaço sofisticado no centro da cidade. Paredes brancas, pé direito alto, obras de artistas modernos penduradas em posições estratégicas. Pessoas ricas em roupas caras, bebendo vinho em taças de cristal, conversando sobre investimentos e propriedades. Marcelo entrou discretamente. Ninguém o reconheceu. Aqui, sem a uniformidade de mecânico, sem a sujeira, ele era apenas mais um homem de blazer em um evento de arte. Ele caminhou pelas galerias, observando as obras, mas principalmente observando as pessoas, procurando por uma silhueta específica, um rosto específico, e então a viu. Isabela estava no canto da exposição, perto de uma escultura de vidro, conversando com uma mulher mais velha. Ela usava um vestido branco impecável, cabelos soltos, maquiagem perfeita. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma tristeza que não estava lá antes. Uma exaustão que o maquiador mais sofisticado não conseguia esconder. Marcelo respirou fundo. Começou a caminhar na direção dela. Devagar, sem pressa, como se não tivesse pressa no mundo inteiro. A mulher com quem Isabela estava conversando viu Marcelo primeiro. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Reconhecimento. Reconhecimento do escândalo, talvez. Isabela se virou. E quando viu Marcelo, seu corpo ficou rígido. Seus olhos se encontraram. Reais, diretos, sem filtro de redes sociais, sem câmera, sem público imaginário. Oi, Marcelo disse simplesmente. Você... Isabela começou, e sua voz tremeu. Podemos conversar? Marcelo perguntou. A mulher ao lado de Isabela se desculpou discretamente e desapareceu na multidão. Marcelo e Isabela ficaram sozinhos na frente daquela escultura de vidro transparente. Eu não achei que você viria, Isabela sussurrou. Nem eu sabia que viria. Marcelo respondeu honestamente. Mas precisei, porque você merecia saber que você não ganhou. Como assim não ganhei? Isabela perguntou confundida. Porque estou aqui. Marcelo apontou para si mesmo. Estou aqui e ainda sou digno. Você fez tudo o que podia e eu ainda sou um homem íntegro. Você não conseguiu me destruir. Isabela abaixou a cabeça. Seus ombros começaram a tremer. E eu preciso que você saiba também, Marcelo continuou, sua voz baixa mas firme, que estou aqui porque descobri a verdade.
Descobri sobre sua mãe. Descobri por que você faz o que faz. E quero que você saiba que você pode escolher diferente. Você pode quebrar esse ciclo. Isabela levantou os olhos para encontrar os dele. E naquele momento, no meio daquela exposição de arte sofisticada, cercados por gente rica e obras de valor inestimável, duas pessoas danificadas pela vida finalmente se viram de verdade. Você não deveria estar aqui, Isabela disse, e sua voz saiu afiada, defensiva. Não depois do que aconteceu. Não depois que você tentou se aproveitar de mim. Eu não tentei me aproveitar de ninguém, Marcelo respondeu calmo. Aceitei um desafio, fiz meu trabalho. E você humilhou publicamente um homem que nunca fez nada para você. Você não entende como funciona, Isabela disse, virando o corpo para não olhar para ele diretamente. Estava só brincando. Você levou tudo muito a sério. Ao seu redor, outras pessoas começavam a notar a tensão. Um homem próximo murmurou algo para sua companhia e apontou discretamente. Sussurros explodiram pelo espaço da exposição como ondas silenciosas. Brincando? Marcelo perguntou, e havia uma calma perigosa em sua voz. Você destruiu meu negócio. Meus clientes desapareceram. Recebi ameaças. Perdi 2 funcionários. Seus amigos iniciaram campanhas para me difamar nas redes. E você chama isso de brincadeira? Eu não pedi para eles fazerem nada disso. Isabela protestou, mas sua voz traiu hesitação. Não precisava pedir. Você criou o ambiente. Você deu permissão a humilhar publicamente um homem negro em sua própria oficina. Marcelo aproximou-se um pouco, sua voz ainda baixa, mas carregada de peso. E o pior, você sabia exatamente o que estava fazendo. Isabela finalmente o olhou nos olhos. E por um breve segundo, Marcelo viu algo passar por sua expressão. Reconhecimento de culpa. Você quer o quê comigo? Ela perguntou, defensiva novamente. Quer me processar? Quer sua chance de me humilhar também? Não, Marcelo respondeu. Quero que você veja, realmente veja, o que fez. Ele respirou fundo e começou. Descobri sobre sua mãe. Descobri como ela o tratava. Como ela humilhava pessoas na sua frente. Como ela te ensinou que força era demonstrada através de crueldade. Marcelo viu o rosto de Isabela ficar pálido. Quando ela morreu, quando você ficou sozinha, você começou a fazer a mesma coisa. Com seus funcionários, com seus clientes e depois comigo. Você não sabe nada sobre minha vida, Isabela sussurrou, mas suas mãos tremiam. Sei o suficiente, Marcelo continuou. Sei que você tem medo. Medo de que as pessoas descubram que você é tão quebrada quanto qualquer um. Medo de que, sem poder e humilhação, você seja apenas uma mulher solitária tentando preencher um vazio que sua mãe deixou. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Isabela. Você descobriu que eu estava procurando por você nas redes, que eu estava me arrependo, ela disse, sua voz quase inaudível. Por que você veio aqui? Por que não deixou isso morrer? Porque você não é apenas um monstro, Marcelo respondeu. Você é uma pessoa que foi ferida, e pessoas feridas merecem a chance de sarar, mas só se escolherem sarar. Ao redor deles, o silêncio da exposição tinha ficado completo. Todos observavam, alguns com compaixão, outros com aquele olhar que sugeria estar apreciando o espetáculo. O que você quer que eu faça? Isabela perguntou, e pela primeira vez em toda essa conversa, sua voz saiu genuinamente vulnerável. Quero que você enfrente o que fez, não para mim, para você, Marcelo disse. Quero que você escolha ser diferente de sua mãe. Quero que você procure ajuda e quero que você entenda que sua vida não precisa estar construída sobre humilhação de outras pessoas. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros começaram a tremer. Não era performático, era real. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum som de vozes, nenhum som de passos. Apenas o choro contido de Isabela, seus ombros tremendo enquanto ela tentava se manter de pé. Uma mulher na exposição cobriu a boca com as mãos. Choque genuíno. Um homem de terno escuro sussurrou urgentemente no celular.
provavelmente já postando o que estava vendo nas redes. 3 pessoas se afastaram discretamente, criando espaço, como se houvesse um vácuo emocional ao redor deles. Marcelo não se moveu, apenas ficou ali, presente, enquanto Isabela processava cada palavra que havia ouvido. Eu não sabia como parar. Isabela sussurrou entre lágrimas. Depois que minha mãe morreu, tudo que eu sabia era aquilo, era poder, era controle. Se eu não dominasse as pessoas primeiro, elas me dominariam. Mas isso não é verdade, Marcelo respondeu suavemente. Existem outras formas de viver, formas onde você não precisa estar sempre em guerra. Isabela levantou o rosto e seus olhos estavam vermelhos, inchados. Sua maquiagem impecável tinha se desmoronado, deixando expostos traços que revelavam não a mulher de negócios afiada, mas uma pessoa que tinha estado carregando um peso muito pesado sozinha. Você veio aqui para me condenar, ela disse. Não era pergunta. Vim aqui para lhe oferecer libertação, Marcelo respondeu. Uma amiga de Isabela se aproximou cautelosamente, com expressão de preocupação genérica. Isabela levantou a mão, pedindo espaço. A mulher recuou, deixando-as sozinhas novamente. Como é que você consegue me olhar assim? Isabela perguntou. Sem ódio, você deveria estar furioso comigo. Estive, Marcelo admitiu. Nos primeiros dias fui consumido por raiva. Mas raiva não constrói nada. Raiva só perpetua mais sofrimento. Isabela respirou fundo, tentando se recompor. Seus dedos trabalhavam compulsivamente, alisando o vestido branco que agora tinha manchas de lágrimas. O que você quer que eu faça? Ela perguntou novamente, e desta vez a pergunta era diferente. Não era desafiadora, era genuína, era um pedido. Procure um terapeuta, enfrente o que sua mãe fez a você. Entenda que o padrão que ela criou não precisa ser seu destino. Marcelo respirou fundo. E depois, quando estiver pronta, quando tiver feito seu próprio trabalho, considere pedir desculpas. Não apenas para mim, mas para todos que você humilhou. E depois, Isabela perguntou, esperança e medo misturados em sua voz. Marcelo estendeu a mão, não romanticamente, humanamente. Como 2 seres que tinham se machucado mutuamente e agora tinham a oportunidade de sarar. Depois você vive. Você vive de uma forma que sua mãe nunca conseguiu. Você quebra o ciclo. Isabela olhou para sua mão estendida. Por um longo momento, apenas observou. Depois, lentamente, colocou sua mão sobre a dele. Aquele toque foi suficiente. Quando seus dedos se encontraram, algo mudou no ar. As pessoas ao redor sentiram, alguns observadores sussurrando, alguns com os olhos marejados, alguns com os telefones ainda gravando. Eu vou fazer terapia, Isabela disse, sua voz clara agora, decidida. Vou encontrar alguém e vou começar segunda-feira. Vou encarar tudo que sempre evitei. Isso vai ser difícil, Marcelo disse. Mais difícil que continuar vivendo assim? Isabela perguntou, e pela primeira vez houve algo que poderia ser chamado de esperança em seus olhos. Marcelo sorriu. Não era um sorriso de vitória, era um sorriso de compaixão. Não, nada vai ser mais difícil que isso. Eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto a exposição de arte continuava ao seu redor. Pessoas passavam. Alguns tiravam fotos. Mas Marcelo e Isabela apenas estavam presentes um para o outro. 2 seres danificados que finalmente conseguiam ver além do próprio sofrimento. E, naquele momento, nem Marcelo nem Isabela estavam pensando em casamento, em relacionamento romântico, ou em qualquer coisa além do simples fato de que ambos tinham escolhido um caminho diferente. Ambos tinham escolhido quebrar o ciclo. E esse era o verdadeiro poder. Saíram da exposição juntos, não como um casal, mas como 2 pessoas que tinham acabado de fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Do lado de fora, a noite de sábado era fresca, o ar limpo após um dia de calor intenso. Obrigada, Isabela disse simplesmente, parada na entrada do prédio. Por quê? Marcelo perguntou. Por não me destruir quando poderia ter, ela respondeu.
por ver em mim algo que eu mesma não conseguia ver. Marcelo assentiu. Cuide de si mesma, Isabela, de verdade. Ela o abraçou, não romanticamente, mas com gratidão genuína. E quando se afastou, Marcelo viu uma mulher diferente da que tinha entrado naquela exposição. Ainda estava machucada, ainda tinha muito trabalho a fazer, mas estava no caminho. 3 semanas depois, Marcelo acordou e abriu a porta da oficina como de costume. Mas desta vez, havia mudanças. A primeira coisa que notou foi o carro estacionado na frente, um veículo de transporte de materiais de construção. Roberto, seu cliente fiel, estava dentro, esperando. Cara! Roberto gritou quando viu Marcelo. Você não sabe o que aconteceu. Aquela mulher Isabela, ela publicou uma série de stories explicando tudo. Pediu desculpas públicas genuínas. E sabe o que mais? Ela também falou sobre você. Disse que você era um profissional impecável e que ela tinha agido por preconceito e trauma pessoal. Marcelo sentiu o peito apertar. Publicou mesmo? Ele perguntou. Publicou. E, cara, as coisas mudaram. As pessoas estão voltando. Recebi ligações de amigos perguntando se você estava aceitando trabalhos. Sua reputação está sendo restaurada. Roberto sorriu. Aquele sorriso genuíno que Marcelo havia saudade. E tem mais. Isabela quer conversar com você sobre uma parceria. Quer investir na sua oficina. Quer expandir o negócio. Marcelo sentou na bancada de trabalho, processando as palavras. Uma parceria? Ele repetiu. Isso mesmo. Ela disse que não era romântico, mas profissional. Que acreditava em você como mecânico e como pessoa. E que queria ajudar a construir algo legítimo com você. Roberto explicou. Mas, claro, a decisão é sua. Uma semana depois, Marcelo se viu novamente em frente a Isabela. Dessa vez, em um escritório corporativo. Ela usava roupas mais simples agora, sem tanto brilho, sem tanta construção. Seus olhos ainda carregavam marcas de choro recente. Os olhos de alguém que tinha estado em terapia intensiva, encarando traumas profundos. Como está? Ela perguntou, e sua voz era genuinamente interessada. Melhor, Marcelo respondeu. Muito melhor, clientes estão voltando. Ótimo, Isabela sorriu, mas havia hesitação em sua expressão. Eu pensei muito sobre o que você disse naquela noite. Pensei em tudo. E? Marcelo perguntou. E estou em terapia. Tenho ido 3 vezes por semana. Descobri coisas sobre mim mesma que são difíceis de processar. Minha mãe me abusou emocionalmente por 32 anos, e eu nem sabia. Ela respirou fundo. Mas estou aprendendo. Estou aprendendo que não preciso ser assim. Fico feliz em saber, Marcelo disse honestamente. Sobre a parceria, Isabela continuou. Você não precisa aceitar. Sei que eu destruí sua confiança, mas se quiser, gostaria de investir. Legalmente, você continuaria sendo dono. Eu seria apenas uma sócia silenciosa que ajuda com capital para a expansão. Marcelo considerou aquilo por um momento. Depois sorriu. Sim, vou aceitar. 6 meses depois, a nova oficina de Marcelo era 4 vezes maior que a anterior. Tinha 8 funcionários, todos bem pagos, todos tratados com respeito. A placa na entrada dizia, Mecânica Marcelo em Associados. Isabela tinha mantido sua palavra. Era uma sócia silenciosa, presente, mas sem controlar. Ela vinha às vezes, observava o funcionamento, sugeria melhorias, mas sempre com respeito pelo expertise de Marcelo. Eles não eram um casal romântico, mas eram amigos, eram parceiros, eram 2 seres que tinham escolhido redenção em vez de vingança, e essa escolha tinha transformado ambos. Um dia, Isabela chegou à oficina com uma mulher, sua terapeuta, que tinha vindo conhecer o lugar que Marcelo tinha construído. Isabela estava mostrando para a profissional como estava sua vida agora, como tinha escolhido um caminho diferente. Você vê, Isabela disse apontando ao redor da oficina. Isso é o que happens quando você escolhe compaixão, quando você escolhe quebrar o ciclo. Marcelo estava sob um carro consertando algo,
mas ouviu cada palavra. Naquela noite, sozinho na oficina, Marcelo retirou a carta de seu pai do bolso, que agora carregava permanentemente. Releu aquela frase: "Seu valor vem do que você faz quando ninguém está olhando." E Marcelo sorriu, porque tinha descoberto algo mais importante ainda. Seu valor também vinha da compaixão que mostrava quando todos estavam olhando, e na escolha de ajudar alguém a se redimir em vez de apenas se vingar. Essa tinha sido sua verdadeira vitória. Se essa história te emocionou de alguma forma, se tocou seu coração, seu like nos mostra que estamos no caminho certo, que histórias de redenção e compaixão realmente importam para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Sério mesmo, eu leio cada um e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder transformador de histórias assim, se acredita que compaixão é mais forte que vingança, se inscreve no canal para não perder as próximas narrativas. O canal está só no começo e cada inscrição é o que me dá certeza de continuar essa jornada. Agora escolha uma das duas histórias que deixei na tela e venha comigo para o próximo vídeo. 3 minutos antes de uma faxineira negra enfrentar ladrões armados sozinha na mansão de um bilionário, ela tinha apenas uma certeza: fugir era impossível. Porque a verdade que escondia há 6 anos seria descoberta de qualquer jeito. E quando isso acontecesse, tudo que construiu desmoronaria, incluindo a vida de sua filha.